Muito bem, pessoal, no nosso Papo Técnico de hoje, vamos continuar nossa sequência de vídeos, né, sobre os componentes, peças que a gente escolhe para montar uma configuração de um computador, né, um PC de mesa, o famoso desktop. Tá? Se vocês ainda não assistiram os outros vídeos, vão lá no nosso canal do YouTube, se inscrevam lá, assistam os outros vídeos, sigam a gente lá no Instagram, compartilhem esses vídeos para que outras pessoas possam ter acesso também a esse tipo de conhecimento, que pode ajudar pessoas, principalmente leigas, né, pessoas sem muito conhecimento, a fazer a escolha do seu computador de forma mais inteligente, procurando um melhor ponto de equilíbrio que o seu dinheiro pode acabar pagando, certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre gabinete. Tá? O gabinete é aquela história, como é que eu vou dizer para vocês? O gabinete é um elemento, tá, que ele tem uma diversidade muito grande, tá, de formatos, de layouts e assim por diante. Os gabinetes mais comuns, abre aspas, atualmente estão aqui atrás de mim. Esse gabinete aqui, que sempre tem aqui atrás de mim, que das máquinas que eu tenho, são gabinetes que têm frentes, normalmente de vidro temperado, né? Ou aquela telinha plástica, o mesh, né? Que fica uma treliçazinha, basicamente, que você tem. Tá? São gabinetes que têm o esquema de cable management, ou seja, o cabeamento dele, né? Ele passa praticamente por trás, praticamente você pode ver, você quase não vê cabo na frente, os cabos vêm de trás para frente, diferentemente dos gabinetes tradicionais, os comuns, né? Onde todo o cabeamento, a fonte ficava aqui na parte de cima, né? Você puxava os cabos, ligava tudo e passava ali as abraçadeiras, as famosas fitas Hellman, travava da melhor maneira possível. Hoje em dia, né, os gabinetes, como esse que eu tenho aqui atrás de mim, eles têm um layout bem mais clean, digamos assim, para o cabeamento passar todo por trás. Então lá atrás, né, atrás da chapa onde fica a placa-mãe, né, por trás, passa todo o cabeamento ali, você trava o cabeamento, organiza ele, deixa ali organizado, é o famoso cable management. Tá? Já tem um videozinho lá no nosso canal do YouTube, lá falando sobre o cable management, explicando como o cara, algumas dicas de como fazer, assistam lá também. Tá? Os gabinetes atuais também, que a gente pode observar, tá? Vou virar aqui, eles são lisos na frente aqui, tá? Eles não têm mais as entradas, são sequências de fãs, né? Com RGB ou RGB simplesmente, mas você não tem mais as entradas que esse tipo de gabinete aqui, ó, tinha, tá vendo? São um gabinetezinho pequenininho, tradicional, básico, com as baias de 5 1/4, onde botava a gravadora, a baia aqui para o drive de disquete, aqui tem um leitor de cartão, assim por diante. Então, esse layout aqui sumiu, tá? Passou a assumir aquele layout que eu tenho ali, que é o layout atual. E esses gabinetes ali, como eu falei, tá? Não tinha o sistema de preparado para preparar a organização dos cabos. Se a gente observar aqui na parte de baixo, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, essa chapa que tem aqui, chama-se PSU cover, é onde a fonte vai dentro. Tá? Nesses outros gabinetes, a fonte fica em cima, normal. Tá? Era fazer parte da estrutura, ou seja, ela ajudava a jogar o ar quente para fora por causa do seu cooler. Mas só aqui, claro, com o tempo eles perceberam que a fonte embaixo é muito melhor, porque a fonte, ela esquenta, então ela recebia o ar quente, né? Porque a tendência da física é o ar quente subir. E o ar quente subindo ia direto para a fonte, entrava pela fonte, o cooler da fonte, né, que é um exaustor, joga para fora, mas todo o ar quente entrava na fonte. Então isso, querendo ou não, prejudica o sistema. Aí depois de anos eles perceberam, jogaram a fonte para baixo. Aí nesses novos layouts, eles passaram a jogar a fonte para baixo e criaram essa chapinha ali, sabe? Uma caixa, basicamente, dentro do próprio gabinete, chamado PSU cover, né, para você esconder a PSU. PSU seria a fonte, né? Power Supply Unit, né? Unidade de energia, de força, que a gente chama de fonte de energia que você tem. Então, esse layout de gabinete aqui é o que eu aconselho vocês a comprar. Tá? Não adianta mais comprar esse layout aqui. Aí tem aquela história, mas uma máquina de escritório. Bom, uma máquina de escritório, aí esse layout aqui ainda pode ser interessante. São gabinetes baratos, tá? Que você vai acabar comprando por aí. Já tem gabinetes assim, abaixo de R$100, para você poder acomodar. Como é uma máquina de escritório, home office, etc e tal, não são máquinas que vão realizar operações pesadas graficamente, com placas de vídeo, off-boards, né, com fontes mais potentes, assim por diante, processadores mais pesados, que vão gerar um calor lá dentro. Né? Então, um gabinetezinho, arroz com feijão, como esse aqui, tá? Que a fonte ainda é em cima, a tradicional fonte em cima, tu vai colocar ali, basicamente, hoje em dia, placa-mãe, vai colocar um SSDzinho M.2, não vai ter HD, não vai ter gravadora, né, não vai ter nada. Mesmo com as baias vão ficar fechadas, você pode utilizar um gabinete desse. Não aconselho já esse tipo de gabinete
para máquinas de engenharia e arquitetura, por exemplo, né, fotografia, e máquinas, principalmente máquinas gamers, onde vocês vão usar placas de vídeo off-board, vão usar fontes mais poderosas, vão utilizar processadores mais potentes, que vai gerar um calor maior. Aí é interessante a utilização de gabinetes com esse layout aqui, tá? Porque eles têm pelo cable management, eles têm um sistema de organização de cabos que é melhor o que a gente chama de airflow, né? O fluxo de ar interno do gabinete, é muito importante isso ter. Tá? Então, quando você tem um gabinete, que é por exemplo, vou virar aqui para mostrar para vocês novamente, esse gabinete aqui, eu tenho aqui, tá? São 3 fãs aqui e mais 3 fãs na frente. Os 3 fãs que estão na frente, tá? O ar está entrando, então ele está puxando ar para dentro. Tá? O ar entra aqui pelas frestas e puxa o ar para dentro. Então, os que estão na frente estão admitindo, né? Estão puxando o ar para dentro do gabinete. Os que estão aqui, tá? Os 2 de cima, estão funcionando como exaustores, estão expelindo o ar, estão jogando o ar quente, que o ar vai subir, aqui eu estou com a frente dele aberta, o normal aqui tem a tampa de vidro temperado também, o ar quente vai subir e esses coolers, né, esses fãs vão jogar rapidamente o ar quente lá para cima, para fora e aqui atrás para fora. Então a regra é que o normal, tá, é que na frente e embaixo, ou da metade do gabinete para baixo, tá, os teus fãs eles estejam puxando o ar para dentro. Tá? Porque tu tens na parte da metade para baixo do gabinete é o ar frio. Então eles estão puxando o ar. Então, teoricamente, na teoria, o ar do teu ambiente, o ar ao redor do teu gabinete está mais frio do que o ar dentro dele, que ele está fechado. Porque aqui ele está aberto, mas normalmente vai botar tampa, ele vai estar fechado. Tá? Para você ter um fluxo de ar mais interessante. Então, você vai fechar. Então, o ar quente vai subir e vai jogar os fãs de cima, os fãs de trás, vão retirar esse ar quente o mais rápido possível dentro do gabinete, para que o gabinete seja dominado pela maior quantidade de ar frio possível, para melhorar a refrigeração. Já falei para vocês, tá, no vídeo sobre air cooler, water cooler, sobre o calor. Não assistiram? Vão lá no nosso canal do YouTube lá, se inscreve lá e assiste o vídeo. Tá? Sobre que o calor não é nada interessante para o computador. Como ele é eletrônico, não gosta de calor, gosta de frio. Então, esse gerenciamento de ar do gabinete é interessante. Um gabinete como esse tipo aqui, que você tem 6 fãs, 3 na frente, admitindo o ar, puxando o ar para dentro. 2 em cima, jogando o ar para fora, e mais uma atrás, jogando o ar para fora, é um equilíbrio muito bom. Tá? Então, você coloca as da frente ou as de baixo, tá? Puxando o ar para dentro. As de cima e a de trás, jogando o ar para fora. Né? Então, as da frente puxam ar para dentro, as de fora jogam ar para fora, nessa regra. Tá? Aí, claro, aí você vai ter os formatos, gabinetes, layouts, assim por diante, lateral metálica, lateral com vidro fumê, isso aqui são tudo com vidro temperado assim, fumezinho, né? Mais escurinho. E você tem a beleza. Esse aí tem 6 fãs ARGB. Tem esse detalhe, RGB ou ARGB? Então, o RGB é mais antigo, trabalha com 12 volts. O ARGB é mais novo, trabalha com 5 volts. Qual é a diferença? O que a gente tem que ter é o seguinte, o RGB e o ARGB são visuais, não muda nada. RGB da FPS, né? A famosa frase de brincadeira. Tá? Gente, não muda nada. O que vai mudar é a estética, é a tua visualização, é o teu gosto, é o visual do teu gabinete, no local onde você está colocando. Uma máquina de trabalho, de escritório, cara, não precisa ter RGB nenhum. Tá? Até não pega nem bem, de repente, um negócio brilhando, piscando lá num canto lá. Tá? Fãs normais. No máximo um LEDzinho branco ali, coisa do tipo, numa única cor, mas fãs normais, sem RGB. É o ambiente de trabalho. Tá? Escritório, consultório médico, coisa do tipo, faz sentido uma máquina piscando ali igual uma árvore de Natal. Mas claro, se você por acaso trabalha com designer gráfico, você trabalha num ambiente mais descolado, né, você vai jogar ou coisa do tipo, é óbvio que o RGB ou a RGB vai ser mais interessante para você, vai chamar mais atenção, vai atender mais o teu estilo ou ao teu público, digamos assim, sem problema nenhum. Tá? Lembrando também que o RGB ou RGB, muitos têm controlador, você pode ir lá apertar o botão no controlador e desligar. Tá? Então uma máquina, tu bota um gabinete desse lá no escritório, tu desliga o RGB, o sistema de fãs está funcionando, fazendo o airflow perfeitamente o que é necessário, como a gente já explicou, tá? Mas tudo apagado. Também tem essa opção. Tá? Não é uma coisa, meu Deus, todo mundo quer ser obrigado a ter que ser obrigado a comprar um gabinete desse aqui. Agora vamos imaginar o seguinte, você precisa usar uma gravadora, tá? Sei lá, algum tipo de layout, você trabalha com
edição de vídeo. Nessa edição de vídeo você também converte DVDs para arquivos digitais, assim por diante. Bom, ou tu vai usar uma gravadora USB, ou se não, precisa de uma gravadora local por causa de velocidade, assim por diante. Bom, esse gabinete aqui, o atual não vai dar, vai ter que usar o gabinete antigo. E tem as baias 5,1, 3,5, né, aquelas baias para colocar a gravadora, colocar drive disquete, assim por diante. Então também você tem que dar uma olhada na necessidade, mas isso é uma situação muito específica, né? É muito específica. Então, no fundo, eu sempre recomendo, o cara vai comprar o gabinete, já compra o gabinete já com, tem já o conjunto, né? Nem esse aqui meu aqui, tinha sem fãs e com os fãs. Como eu peguei a promoção, já peguei com os fãs, ele, né? Aí vem controladora, vem tudo junto. Tem controladores separados para você comprar? Tem, você pode comprar kits de controle, tem 3 fãs, 6 fãs lá, já vem controle remoto, controladora, tudo bonitinho. Você pode, uma máquina que não tem nenhum tipo de RGB ou ARGB, você pode utilizá-lo. Lembrando que o RGB é mais antigo, o ARGB é mais novo. O RGB só consegue fazer efeito numa única cor de luz ao mesmo tempo, enquanto que o RGB pode misturar várias cores de luz para fazer efeitos. Então, os efeitos visuais feitos pelo ARGB são mais interessantes, mais bonitos, né, visualmente falando, do que o RGB. Lembrando que tecnicamente não muda nada. Tá? O que manda é o fluxo de ar, o CFO que um cooler tem, uma fan tem. Então pode ter uma fan RGB ou ARGB ou sem nenhum deles, mas que é do mesmo modelo, que tem o mesmo fluxo de ar. Como também tu pode ter uma fan sem nenhum tipo de RGB ou ARGB, que tem um fluxo de ar alto, que ajuda bastante no airflow, na ventilação interna, tá? Para tirar o ar quente dentro do gabinete. Ou tu pode ter um fan que só aquele modelo de fan que tem um fluxo de ar excelente, só tem em ARGB, por exemplo. Vai depender muito. Tá? Outra coisa que você tem que observar é se quando você vai montar essa placa, tu podes querer, o teu gabinete tem lá, não vem com controladora, mas vem lá com um fan com RGB ou RGB, mais uma fita de RGB ou RGB na frente do gabinete. Isso pode ser ligado numa controladora, mas ele vem sem controladora. Aí você pode usar a placa-mãe. Só que aí quando tu comprar, tem que ver se a tua placa-mãe tem as conexões para ARGB ou RGB. Tem placa-mãe que tem as duas tem 2 conexões para RGB, 2 para RGB. Tem algumas placa-mães que você tem 3 conexões para RGB, ou 2 para RGB, ou 3 para ARGB, ou 2 para RGB. Aí tu tem que ver o que tu vai comprar. Depende, olha lá a tua placa-mãe e verifica, de repente, o que você vai utilizar, tá? Porque esse tipo de coisa também, porque você pode controlar pela placa-mãe. É uma opção, em vez de comprar uma controladora. São detalhes, entendeu? Que você pode ter, você pode colocar separadamente, que podem ajudar, né, nessa escolha do teu gabinete. Agora, claro, o preço vai influenciar. Gabinetes grandes, eu tenho o meu gabinete que eu tenho da minha máquina gamer, é um monstrão de todo tamanho. É um RAF 930, se não me engano, da Cooler Master. Comprei ele em 2011, se não me engano. Um gabinete de mais de 10 quilos. Então, o que acaba acontecendo? Eu consigo colocar nele um water cooler de 120, um 240 e o máximo 280. Eu não consigo botar um 360. Tá? Então, é uma coisa também. Aqui, observar. Vai botar o teu gabinete, olhar se o teu gabinete, né, vai servir um water cooler. Não sabe sobre o water cooler? Dá uma olhada lá no nosso vídeo, se inscreve lá no nosso canal do YouTube. Olha lá, nós temos um vídeo sobre air cooler e water cooler. Para você entender do que eu estou falando. Então você pode botar um water cooler. Nesse gabinete aqui eu posso colocar um water cooler de 120 aqui, 240 ali ou 360 na frente. Entende? Ele possibilita fazer isso. É um gabinete bem flexível. Tem gabinetes que só consegue botar de 120 ou 240, não dá para botar 360. Tá? Então vai variar muito. Então o ideal é que pelo menos ele tenha, o gabinete que você escolha, tenha a opção de colocar um water cooler de 120 milímetros, pelo menos. Tá? Porque é uma tendência, de repente, você acabar colocando um water cooler na máquina. Até porque o preço do water cooler está caindo bastante. Já está competindo, ali os water coolers de 120 milímetros estão competindo muito ferrenhamente com os air coolers. Tá? E normalmente costumam ter resultados melhores pela mesma faixa de preço. Tá? Mas é isso, dê uma olhadinha lá no vídeo, lá na nossa lista lá dos vídeos sobre air cooler e water cooler também, para você entender melhor do que eu estou falando. Então, escolha de gabinete, pessoal, é basicamente isso aí. Não tem um grande mistério. Tá? Você tem hoje os gabinetes, como eu falei ali, que tem o PSU cover, que é essa chapa que tem ali embaixo, onde você coloca a fonte, e os gabinetes normais de arroz com feijão, a fonte é em cima. Tá? Esses gabinetes aqui tem o cable management, né, para você passar o cabeamento, e tem um airflow, né, um fluxo de ar melhor do que os antigos, que os cabos ficam tudo ali. Mas dá para enjambrar em qualquer um dos dois, principalmente máquina para escritório. Máquinas para engenharia e arquitetura.
máquinas gamers, eu já recomendo esse tipo de gabinete por causa do airflow, por causa do cable management e assim por diante. Outra coisa que você deve observar é se a placa de vídeo que tu comprou cabe no teu gabinete. Né? Se eu for montar um gabinete com uma 4080, uma 4090, um exemplo, são placas enormes. Aí você tem que ver aqui se a medida daqui, né, se a placa de vídeo encaixa aqui, ó. Vamos supor. É bem possível que uma 4080, talvez até entre aqui, uma 4090 aqui não entra. Tá? Pode ter certeza, porque ela é maior. Então você tem que ver também esse dimensionamento. De repente tu comprou ali uma placa de vídeo parruda, grande, comprou um gabinete, tu achou lindo, maravilhoso e tal, e a placa de vídeo não entra. Já tem casos aí nos fóruns da internet aí do pessoal se debatendo com esse problema. Então olha bem o tamanho da tua placa de vídeo para ver se o dimensionamento da placa de vídeo suportada, tem muitas especificações de gabinetes na internet já falam a respeito disso. Já mostram ali para ti, ó, suporta uma VGA de 28 centímetros, 30 centímetros, assim por diante, para você ter uma ideia. Tá? De repente, se tem que tirar um fã, tem que cortar alguma... Eu já tive gabinete que eu tive que serrar o suporte do gabinete para poder botar a placa de vídeo. Tá? Então são coisas do tipo que não é interessante você fazer. Dá para fazer? Dá, mas não é o ideal. Já que você está escolhendo, então escolha corretamente, já dimensione de forma correta. E gabinete é aquela história, tá? Ele é um elemento que fica muito tempo contigo. Aí o meu gabinete, já estou com 13 anos no gabinete. Tá? Eu comprei um gabinete muito bom. Mas assim, uma hora eu vou ter que trocar, provavelmente. Por enquanto não tive necessidade ainda nenhuma. Ele suporta a arquitetura das máquinas atuais. Mas é um elemento que costuma ficar. Tu troca tudo e o teu gabinete fica. Então também fazer uma boa escolha sobre o teu gabinete, tá? Agora que tu vai montar a tua máquina, também é interessante. Tá? Ou seja, verificar como esse gabinete vai se comportar agora e para frente. Tá? Outro detalhe, tamanho da tua placa-mãe. Tamanho da placa-mãe que você vai pegar. Você, comprei uma placa-mãe, tá? uma ROG da Asus, uma Gigabyte Aorus, aquelas séries especiais que são os ATX Extend. Cara, de repente a placa não cabe aqui dentro. Né? Ó, tá vendo? Aqui ainda tem espaço para botar. Aqui, esse gabinete aqui é uma ATX, tá? Padrão. Uma ATX Extend aqui já não vai entrar, já não vai ter furação, a placa não entra. Tá? Ou vai entrar muito no limite. Também, olha isso. De repente, tá? Você vai ter problema. Aquele meu gabinete que eu comprei em 2011, cara, eu fiz o cálculo de uma 4090, eu boto a 4090, sobra quase 10 centímetros da frente ainda dele. Tá? Um gabinete enorme, um gabinete de geladeira. Tá? Mas, assim, não estou recomendando comprar esse tipo de gabinete porque ele é um trombone nos dias de hoje. Né? Ele precisa de uma estrutura boa para colocar ele. Mas é um detalhe que você vai ver. Se tua placa-mãe cabe lá dentro, se tua placa de vídeo cabe lá dentro, para evitar justamente problema. Outra coisa que eu recomendo é não colocar depois o gabinete no chão, colocar o gabinete sempre em cima da mesa. No chão ele pega muito pó, umidade, a pessoa passa pano, respinga nas portas USB, tá? É mais complicado. Tá? Até a facilidade de animais, ratos, lagartixa, barata entrar maior. Se você não puder conseguir colocar em cima de uma mesa que não tem espaço, tá? Compra aqueles suportes para colocar o gabinete em cima. Ele ajuda, pelo menos ele não está diretamente no chão, não está recebendo diretamente o impacto, né, da sujeira, da poeira, da umidade, de uma faxineira passando um pano, coisa do tipo, que vai bater no gabinete, até causar um problema, né? Uma batida, digamos, ali com o rodo acaba causando um mau contato na máquina e a máquina não liga na segunda-feira, tá? Ou não inicializa corretamente. Então, colocar o gabinete num local mais alto também ajuda bastante, se for possível. Então, basicamente, são esses detalhes que você tem que observar na escolha do seu gabinete, né? Mas tudo quanto é gabinete, a grosso modo, você pode pegar um gabinete, tá, desses, uma máquina gamer e botar para um escritório, tá? E pode pegar um gabinete desse escritório para botar uma máquina gamer, é um pouco mais complicado. Por quê? Porque causa do tamanho físico, vai ficar tudo amontoado ali dentro, de repente pode até entrar tudo ali dentro, mas pode gerar muito calor, vai aquecer muito, a máquina começa a ter problemas de superaquecimento, começa a desligar, a reiniciar e assim por diante. Então, eu indico para a máquina de engenharia e arquitetura, né? Fotografia, assim por diante, gamer, esse tipo aqui, e uma maquininha de escritório normal, esse tipo, mas pode ser esse tipo aqui também. Tá? Então, esse tipo que tem cable management e airflow é o mais indicado nos dias de hoje para você poder comprar. Beleza? Espero ter dado uma orientada para vocês aí na escolha do gabinete de vocês, e muito do gabinete também é estética, é visual, é o que tu gosta, que tu se identifica com o gabinete, né? Para que vocês possam conseguir encaixar perfeitamente a configuração do setup que vocês compraram dentro desse gabinete. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, curtir, se inscrever lá no nosso canal do YouTube, seguir a gente lá no Instagram, tá? Para que a gente possa cada vez mais aumentar a comunidade da Maestro Informática. Beleza? Abraço a todos, até a próxima.